Bom, pessoal, nos vídeos anteriores, então, nós vimos aí, né, como analisar a complexidade, né, em termos de tempo de execução de um algoritmo. Então, a gente aprendeu que a gente analisa essa complexidade contando, né, e nós vimos que existem alguns tipos, né, algumas complexidades diferentes, né, algoritmos cuja complexidade é constante, cuja complexidade cresce de forma linear com o tamanho da entrada, cresce de forma exponencial, então existem vários tipos, tá? Mas nós só vimos exemplos em si de algoritmos que crescem de maneira linear, né? Ou que crescem de maneira exponencial. Agora a gente vai dar uma olhada em alguns outros tipos, né, de algoritmos, algumas outras complexidades. Então, antes da gente começar, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma classe aqui que eu criei para facilitar um pouco essa análise, tá? Então, eu tenho essa classe aqui chamada exemplos, tá? E desse comentário aqui para baixo, vamos ignorar o método main aqui por enquanto. Aqui eu tenho algumas propriedades e métodos. Eu vou postar essa classe aqui para vocês, tá? Provavelmente lá no GitHub. Eu tenho algumas propriedades e métodos para ajudar a gente em algumas tarefas aí que são comuns, né, que a gente vai precisar bastante aí para essa análise de algoritmos e para os nossos exemplos e para os nossos exercícios. Então eu tenho um método aqui para criar um vetor ascendente, né? Então, tipo, um vetor de 10 elementos com elementos de 0 até 9. Tem um outro método para criar um vetor com valores descendentes, então 10 elementos de 9 até 0, tá? Tenho aqui um para criar um vetor com valores aleatórios, tá? Entre 0 e 99. Então, todos esses métodos aqui recebem como parâmetro o comprimento do vetor que a gente quer criar, tá? Então, são 10 elementos, 1000 elementos, 1 milhão de elementos. A gente passa nesse comprimento. Então, tenho esses três métodos que servem para criar vetores aí que a gente vai usar como entrada para os nossos métodos de exemplo, tá? E aqui embaixo eu tenho alguns outros métodos para fazer a medição, tá, do tempo de execução e do número de iterações de cada método, para a gente ter uma ideia da complexidade. Tá? Então eu tenho um método chamado iniciar medição, que ele pode ser chamado sem nenhum parâmetro ou pode ser chamado com uma descrição, tá? Uma string que descreve aquilo que você está medindo. Tá? Então a gente chama iniciar medição, ele vai inicializar, né, algumas essas variáveis aqui que vão fazer a medição. Essas variáveis, não, desculpa, essas propriedades, né, são propriedades estáticas. Tá? E aqui eu tenho o encerrar medição. Então a gente sempre chama o iniciar medição, faz o que a gente quer medir e depois chama o encerrar medição. Quando eu chamar o encerrar medição, ele vai mostrar para mim, né, a descrição, o número de iterações e o tempo de execução, tá? Ou seja, o tempo entre a chamada do iniciar medição e do encerrar medição, tá? Aqui em segundos, né? Na verdade, vai mostrar lá em nanosegundos, décimos de segundo, né? E eu tenho aqui também um outro método chamado contar iteração. Esse método a gente vai chamar durante a execução ali do algoritmo que a gente quer medir para dizer que houve mais uma iteração daquele algoritmo. Tudo bem? E com isso eu consigo mostrar aqui o número de iterações e o tempo de execução. Feito isso, pessoal, a gente vai começar aqui com um exemplo bem simples, então, tá? Eu tenho aqui no meu método main, eu estou criando aqui um vetor de valores, tá? E aqui, pessoal, eu faço duas chamadas para o método obter o primeiro elemento. Em uma chamada eu passo um vetor aí de números aleatórios com 1000 elementos e aqui embaixo eu passo um vetor de números aleatórios com 100.000 elementos, tá? Esse aqui é o método obter primeiro elemento, que é quem eu estou medindo. Eu quero medir o tempo de execução dele. Tá? Então aqui o que eu faço é, eu pego o meu vetor valores e retorno o primeiro elemento desse vetor. Tá? E aqui eu tenho aquele processo que eu falei para vocês de medição. Então eu chamo aqui iniciar medição, passo uma descrição, chamo o método que eu quero medir e depois chamo encerrar medição, que vai exibir o resultado daquela medição. Tá?
E aqui dentro do obter primeiro elemento, como eu não tenho nenhum laço, nada do tipo, eu só conto essa única iteração, né, que é da própria chamada do método. Bom, vamos ver o resultado disso aqui na prática. Eu vou executar. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, resultado da medição. Obter primeiro elemento com 1000 posições. Iterações 1, tempo de execução 0,00003. Aqui embaixo, 100.000 posições. Iterações 1, tempo de execução 0,0001. Tá? A gente vê aqui, né? A gente tem o mesmo número aqui de zeros. Então, olha que legal. Com 100.000 foi mais rápido do que com 1000. Estranho isso, né? O que será que está acontecendo aqui? Vamos fazer mais uma chamada aqui para 1 milhão de elementos para a gente ver o resultado. Então, eu vou copiar e colar esse código aqui. Só vou mudar aqui, né? Então, eu tenho aqui 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, eu vou pegar esse valor daqui. Vou colar aqui. E vamos executar novamente aqui para ver o resultado. Então, ó, a primeira aqui, 3, a segunda, 1 e a terceira, 3. Olha só que interessante isso aqui. Vocês conseguem perceber qual é a complexidade desse algoritmo aqui? Só de olhar? O que dá para a gente perceber aqui, pessoal, é que a gente tem aqui uma discrepânciazinha, né, entre as chamadas, mas que provavelmente essa discrepância está mais ligada com a implementação em Java, né, com a forma como o Java executa esse código, do que com o algoritmo em si. O algoritmo ele tem uma única iteração, tá? E ele tem tempo de execução aqui bem parecido, independente do tamanho da entrada. E aqui que está a chave, independente do tamanho da entrada. O algoritmo, esse algoritmo obter o primeiro elemento, ele sempre tem o mesmo número de iterações, independente do tamanho da entrada. Então, qual seria o tempo de execução dele, a complexidade dele? Olha, vamos voltar aqui, ó, naquele gráfico que a gente tem no artigo que eu postei lá no primeiro vídeo, o link, e vamos ver as diferentes complexidades aqui. Qual que é o tipo mais simples que a gente tem? Que seria essa linhazinha aqui, verde, né? Tá vendo aqui, ó? É esse O de 1. E o que quer dizer O de 1, pessoal? Quando a gente coloca O de 1, a gente está dizendo que a complexidade desse algoritmo, né, que o tempo de execução desse algoritmo é constante. Ele não varia de acordo com o tamanho da entrada, tá? Então, ó, independente do tamanho da entrada, o tempo de execução vai ser o mesmo, tá? Eu sempre vou ter uma única ação aqui dentro, uma única chamada aqui, que é simplesmente o retorno do primeiro valor. Então, seja um elemento no meu vetor, sejam 10, sejam 1000, 1 milhão ou 100 milhões, o tempo de execução vai ser sempre o mesmo. Então, tempo de execução desse algoritmo, vou deixar aqui comentado, complexidade ou tempo de execução, vou colocar aqui complexidade de tempo igual O de 1, é constante, tá? Ah, professor, mas se eu tiver então duas coisas diferentes aqui, por exemplo, int resultado igual a valores 0, e aí retorno o resultado. Então, ao invés de ser O de 1, ele vai ser O de 2? Não, gente, não é isso. Tá? O de 1 é uma notação aqui que simplesmente quer dizer que o tempo é constante. Independente de eu ter aqui uma instrução, 10 instruções, 100, 1000 instruções, se o número de chamadas para essas instruções não varia de acordo com o tamanho da entrada, então o tempo de execução desse algoritmo é constante. E se é constante, a gente diz que ele é O de 1. Tudo bem? Então essa é a notação que a gente usa, né? Notação Ozão. E os possíveis valores, né, são esses aqui. Lógico,
quando a gente vai fazer uma análise mais aprofundada de alguns algoritmos, por exemplo, algoritmos de ordenação mais eficientes, eles são tão parecidos, né? As diferenças às vezes são tão poucas que a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada. Não basta a gente dizer, por exemplo, que ele é ON log de N. Às vezes ele vai ser ON log de N mais 1 e o outro vai ser mais 5. E aí tem alguma diferença. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está aprendendo o que é a complexidade de algoritmos, começando a trabalhar com essa análise. Tudo bem? Então, pessoal, como a gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar esse vídeo por aqui, tá? E no próximo vídeo a gente vê outros exemplos, né, de outras complexidades aí, tá? A gente vai continuar trabalhando com esse mesmo código, então tô cortando aqui mais pelo tamanho do vídeo mesmo, mas o assunto continua.